Senhoras e senhores, muitas informações nesse vídeo da Central Fluminense. Cria da base pode retornar ao futebol brasileiro para jogar em equipe adversária do Fluminense. Também, Fluminense mais próximo de volante uruguaio Facundo Bernal. Vou trazer essa informação para você que está ansioso para esse rapaz ser anunciado pelo Fluminense. Fábio é destaque em site de estatísticas e muitas informações para você, torcedor tricolor. Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que está assistindo a Central, porque a vinheta vai passar e eu vou contar esse caminhão de notícias para você. Vamos falar da nova parcial que o Fluminense anunciou nas redes sociais, torcedor tricolor. O Fluminense confirma, são mais de 44 mil torcedores confirmados para Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo. A torcida do Fluminense mostrando mais uma vez a sua força no Campeonato Brasileiro e vai jogar junto com o time para conseguir mais 3 pontos. O Capuano trouxe informações mais cedo sobre o Palmeiras com alguns desfalques, então é um motivo a mais para o torcedor tricolor estar confiante. Lembrando, os setores sul, leste superior, leste inferior e oeste estão esgotados, restando apenas o setor norte para a torcida tricolor, tá certo? Então, mais uma parcial Central Fluminense trazendo para você nesse vídeo, torcedor tricolor. Quero que você chute aí quanto vai ser o público, né? Qual será o público desse jogo entre Fluminense e Palmeiras? Vai passar de 50 mil? Vai passar de 60 mil? E aí, torcedor tricolor, coloca aí, tenta cravar o público de Fluminense e Palmeiras. Informação sobre as chances matemáticas de rebaixamento do Fluminense. Eu não vejo a hora da chance do Fluminense ser rebaixado estar em 0%. Teve atualização da galera lá da Universidade Federal de Minas sobre isso. Vamos lá, porque com a vitória, as chances do Fluminense de cair caíram para 78%, o segundo percentual mais alto. Em primeiro lugar está o novo lanterna do Brasileirão, o Atlético Goianiense com 86%. Vitória e Grêmio completam os 4 primeiros com 56% e 51% respectivamente. Aí você vê o Atlético Goianiense na liderança, como eu já falei, Fluminense, Vitória, o Grêmio, Criciúma, Corinthians, Cuiabá, Internacional, que tem 4 jogos a menos, Juventude e o Vasco. Então tá assim a porcentagem das principais equipes que correm risco de rebaixamento. Então o Fluminense com essa vitória conseguiu diminuir bastante, mas ainda falta muita coisa para o torcedor tricolor ficar tranquilo, para a gente esquecer que aconteceu essa briga contra o rebaixamento na temporada. Eu espero mesmo que o Fluminense tenha força para vencer o Palmeiras e diminuir cada vez mais e sair dessa zona tão incômoda. Eu sei que tem torcedor que fica reclamando, fica chateado, pô, mas tá falando disso aí, é uma informação, eu considero relevante, porque conforme você vai diminuindo as chances, vai diminuindo a porcentagem, mais próximo de você estar livre disso está. Então, pô, é uma numeração que a gente tem que ficar acompanhando, porque a cada rodada a situação vai mudando, é uma rodada a menos, são menos 3 pontos para conquistar. Então, cara, a gente precisa estar atento nisso aí. Então tá aí essa atualização da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as chances matemáticas dos clubes no Campeonato Brasileiro de descenso. Deixe o seu comentário. Parece que vamos ter mais um ex-cria da base tricolor no futebol brasileiro. Eu tô falando do Kaique, porque o Atlético Paranaense demonstrou interesse na contratação do atacante do Manchester City e negocia com a equipe inglesa um empréstimo até o final da temporada. O jogador de 21 anos é formado nas categorias de base do Flu e pertence ao clube inglês. Atuou emprestado ao Bahia na temporada passada,
com 4 gols marcados e 5 assistências. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no joelho e não atua desde julho do ano passado. Cria do Flu, Kaique foi negociado por cerca de 10 milhões de euros fixos, na época 66 milhões de reais, mais bônus de até 11 milhões de euros. 73 milhões de reais que poderia chegar. Então, foi assim que o Kaique saiu do Fluminense e ainda não teve brilho na sua carreira. Ele, aqui no Fluminense, era considerado o melhor sub-17 do mundo, atuando no futebol, e acabou que ele não teve esse sucesso que se esperava do jogador quando ele surge no Fluminense. Então ele tá rodando, eu sou muito contra quando o jogador sai novo assim pro Grupo City, porque o Grupo City começa a desovar em um monte de lugar e às vezes o moleque chega e não tem a minutagem, e não consegue a rodagem necessária para a idade para se desenvolver e conseguir render. Mas foi a escolha do Kaique, foi a escolha do Metinho, que também tá rodando aí o mundo. Enfim, foi o caminho mais fácil para eles ganharem dinheiro. Eu não julgo ir para a Europa, conseguir um contrato com o Grupo City, pareceu melhor no momento para a carreira deles, mas pensando em campo, assim, estão rodando aí, não conseguiram jogar em lugar nenhum, não conseguem ficar em lugar nenhum e não tem a rodagem necessária que um jogador da idade deles precisam para amadurecer e conseguirem desempenhar um bom papel no futebol profissional. Antes das próximas pautas aqui da Central Fluminense, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui, para o Jesus Esteves de Cuiabá, para o Damata de Petrópolis, para o Assis de Minasul, Goiás, para o Marcos Fernandes de Belo Horizonte, para o João de Eunápolis, na Bahia, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro e para o Vaguinho de Resende aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, deixe o seu like, ative as notificações. Tem um link no comentário fixado, clica aí e segue a Central Fluminense no WhatsApp, porque todas as informações antes de sair no YouTube, antes de sair no Instagram, no Twitter, saem lá no WhatsApp, então você vai ficar ligado realmente nas últimas notícias do Fluminense. A gente está sempre abastecendo lá para te atualizar, torcedor tricolor. Então faça esse passo a passo e deixa o seu like aqui, comenta de onde que está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. Eu quero falar do Fábio agora, tá? Porque segundo o SofaScore, ele é o líder de defesas no Campeonato Brasileiro 2024. São 17 jogos e 24 gols sofridos. São 77 defesas ao todo, 4,5 por jogo, a média, né? 43 defesas em finalizações dentro da área, cerca de 2,5 por jogo. 15 defesas difíceis, 76% das bolas defendidas, 8,21 gols evitados. Então são bons números aí do Fábio com a camisa do Fluminense. Tinha um certo problema, uma certa resistência da galera com o Fábio nos tempos de Fernando Diniz por conta da saída com os pés, e o Fábio falhou bastante, né, com os pés. E eu acho que isso sempre foi o grande defeito do Fábio na passagem do Fluminense. A gente tem muito pouco para falar de falhas do Fábio embaixo das traves, né? As falhas do Fábio sempre foram muito com os pés, porque era exigido no estilo Fernando Diniz, e ele sempre foi um goleiro que não tem grande qualidade assim com os pés, apesar de ter melhorado bastante na passagem do Fernando Diniz por aqui, mas teve algumas falhas, alguns gols que o Fluminense toma através dessa saída ruim do Fábio, que realmente irritaram muito. Mas quando se trata de baixo das traves, o Fábio realmente ele continua sendo um dos melhores goleiros do Brasil mesmo aos 43 anos. É um dos destaques do Fluminense na temporada. Para mim o Fábio é destaque absoluto, até por conta do baixo desempenho do Fluminense, né, na temporada, surpreendendo todo mundo. Ninguém imaginava o Fluminense estar nessa situação, mas o Fábio embaixo das traves ainda conseguiu manter esse nível. E aqui eu também quero falar, já aproveitar o gancho, muitas informações para trazer para vocês. Eu quero falar da declaração do jornalista, comentarista, o ex-jogador Zinho, porque o Fluminense ganhou do Cuiabá e ele analisou a situação do Fluminense no campeonato. Ele deu uma declaração muito forte. Abre aspas.
Não é ponto a ponto, não. O Fluminense tem que ser 3 em 3 pontos. Ponto a ponto não vai adiantar. Se empatar com o Palmeiras e só ganhar um ponto, péssimo resultado em casa. Mas é o Palmeiras, está brigando pelo título. Mas para o Fluminense não tem essa. O Fluminense tem que somar 3 pontos. Então, assim, o Zinho tá na bronca. Para ele, se o Fluminense empatar com o Palmeiras em casa, é derrota. Tô fechado com ele. O Zinho tá certo. Esse momento não dá mais pra... é o Palmeiras. Não interessa que vai ser o Palmeiras no Maracanã. O Fluminense vai jogar em casa. O Fluminense, mais do que nunca, precisa da vitória. O Fluminense vai jogar para mais de 50 mil pessoas a favor. Tem que pressionar o Palmeiras. Tem que sair com os 3 pontos se a gente quiser sair dessa situação. Concordo plenamente com o Zinho. Não tem mais desculpa pra gente deixar pontos escapar em casa. Precisamos ganhar, independente do adversário que venha jogar no Maracanã. Problema é do Palmeiras. O problema é do Palmeiras, que vai enfrentar o Fluminense com fome, com a torcida fazendo pressão, mas o Flu tem que ganhar esse jogo. Eu tô pensando assim, igualzinho. Você, torcedor tricolor, concorda com ele? Deixe o seu comentário. O Orso está apto para estrear com a camisa do Fluminense. É mais uma ótima notícia. E parece que a maré tá mudando pro Fluminense. Agora a gente está trazendo mais boas notícias do que notícias ruins, ainda bem, né? Porque o Serna apareceu no bid da CBF e pode fazer a sua estreia contra o Palmeiras. O Serna foi apresentado ontem pelo Fluminense nas redes sociais. Tá muito animado em jogar no Flu. A torcida tá com essa expectativa que seja um jogador insinuante pelos lados do campo, um jogador muito dedicado taticamente. Então tem essa expectativa. O Fluminense fez um investimento de cerca de 10 milhões de reais no colombiano, mas que jogava no futebol peruano. Ele é naturalizado peruano também, mas ele tem desejo de jogar pela seleção colombiana e ver essa vinda ao Brasil com bons olhos para ser convocado pelo Néstor Lorenzo, mas ele pode ser convocado para a seleção peruana também, se assim quiser. Então tá aí, torcedor tricolor, você terá a oportunidade, que for ao Maracanã, de assistir Kevin Serna de perto, claro, também se o Mano Menezes quiser colocá-lo no segundo tempo, que a tendência é o jogador ficar no banco de reservas contra o Verdão. Deixe seu comentário sobre Kevin Serna. Qual é a sua expectativa sobre esse jogador? Acha que ele chega para resolver o nosso problema no ataque? Você acha que é um jogador mediano que a diretoria trouxe no desespero? Comenta aí, torcedor tricolor. Senhores, mais um passo entre Fluminense e Defensor está sendo dado. Informação vindo do presidente do Defensor Sporting. Eu estou falando do Alberto Ward. Ele, em entrevista para a Rádio Esportes 890, falou sobre Facundo Bernal e Fluminense. Abre aspas. Não posso te garantir que Bernal joga ou não contra o Peñarol. Estamos discutindo os termos com o Fluminense e conversando sobre as formas de pagamento. Senhores, se estão conversando sobre a forma de pagamento, significa que o Defensor aceitou a última proposta do Fluminense. Ele não deixa claro nessa declaração, mas, pô, se está discutindo a forma de pagamento, você já aceitou o que foi proposto. Então eu estou partindo desse princípio para falar aqui para vocês. Bernal jogará no Fluminense e agora resta o Fluminense acertar as parcelas, a forma de pagamento para, de fato, o jogador vir ao Rio de Janeiro, fazer exame e assinar contrato. Fluminense muito próximo de contratar o volante de 20 anos uruguaio Facundo Bernal. É uma novela difícil, é uma novela que se arrasta, mas que parece que terá final feliz para a torcida do Fluminense. Então, muita gente na expectativa, assistindo os vídeos da Central todos os dias, querendo informações sobre o jogador. Então, a gente já está nessa reta final de negociações entre Fluminense e Defensor. Lembrando aqui, a gente já trouxe essa informação na Central Fluminense, entre Fluminense, Facundo Bernal, staff do jogador, tá tudo certo. O que tá faltando mesmo é entre Fluminense e Defensor, e parece que a coisa tá andando pra frente, graças a Deus, né? Finalmente a gente vai ter Facundo Bernal vindo para o Fluminense.
mas eu sempre falo aqui, é um jogador jovem vindo da Liga Uruguaia, um nível mais baixo do que a Liga Brasileira. Eu espero realmente que esse jogador não sinta tanto essa diferença e consiga aumentar o seu nível, consiga se desenvolver com a camisa do Fluminense. Então, Fluminense bem próximo de trazer mais jogador, trazer mais um reforço para a sequência da temporada. Facundo Bernal está muito próximo. Deixa o seu comentário sobre o volante, sobre esse jogador. Viu jogos do Facundo Bernal? Não gosta do atleta? Pô, deixa o seu comentário aí, porque você vai agregar e muito aqui no nosso canal.